É a tão sonhada, a tão falada prosperidade, mas é uma coisa normal, né? Acredito que muitas pessoas ali, elas procuram realmente a prosperidade. Só que há de se entender uma situação muito interessante. Todos falam sobre prosperidade, a prosperidade pode estar num casamento feliz, pode estar numa casa, de repente, própria, pode estar ali em algum momento em que você consiga estabelecer algo positivo na sua vida. Só que poucos falam sobre a prosperidade monetária. Pois é, a prosperidade monetária, o dinheiro, o ouro, o pataco, né? Alguns ali, o acué, peixe, como também os antigos falam. Vamos entender uma coisa? Desde que o mundo ele se fez criado, né? Vamos lembrar de uma situação interessante, né? Diga-se de passagem a história, que o mundo se criou através do verbo. O verbo era Deus. Eu não estou falando de Deus católico, nem Deus bíblico. Estou falando sobre um contexto. E naquele exato momento foi falado sobre a seguinte frase: haja luz. E ali tudo se criou, tudo se transformou. Se você trouxesse esse contexto de criação para a sua vida, você já vai ter uma grande virada de chave para os seus caminhos. E não depende de algo que está fora de você, depende de algo que está dentro de você. Esse algo, ele faz parte da sua vida pessoal e sempre fez. Eu trouxe uma oração que eu vou deixar aqui para vocês, é muito interessante, tá? O contexto de prosperidade, aqui dentro de alguns cultos ou dentro de religião, algumas das vezes é um pouco limitada, né? Até por crenças religiosas, limitações pessoais, vínculos de família. Energeticamente, a prosperidade ela encontra aqueles que estão vibrando naquela energia. Isso é fato, isso é real e não é nada ligado como é que se diz? A um contexto negativo, né? De, é coach. Não, cara. Os egípcios, olha só, há quanto tempo? Os egípcios, há mais ou menos uns 4.000, 4.500 anos, eles tinham já essa fundamentação. Que tudo é energia. Então, quando passarmos a entender o conceito, o contexto de energia, a gente vira uma grande página na nossa vida. A energia ela é primordial. Para que tudo aconteça na vida, ela precisa existir o verbo, que é o quê? A fala. O ofó, vindo de outra linguagem. O ofoxé, vindo de outra linguagem. Que é o poder da palavra, o poder da fala. E na espiritualidade nada é diferente. A diferença é a forma com que você faz o culto dessa situação na sua vida. Não vou me prolongar muito, mas eu vou deixar aqui uma oração para que vocês entendam um contexto interessante. E eu acredito que vocês vão entender a diferença do que se fala e do que se pede. Vamos lá? Exu. Lembrando que não é o Exu Orixá. Exu Orixá, tá? É Exu Catiço, ou por alguns cultos, Castiço, que tem fundamento também. Exu, meu guardião, vós que conhece todos os mistérios, toda a força da encruzilhada e da estrada, vós que anda, que transita pelos mundos físico e espiritual, vós que conhece a minha vontade e o meu desejo, que através das minhas palavras, neste momento e nesta hora, se faça verdade na minha vida e nos meus caminhos. Exu, eu te agradeço pelo ontem, pelo hoje e pelo sempre. Te agradeço não apenas pelos caminhos abertos, mas principalmente que vós nunca, jamais permita com que os caminhos e as estradas se fechem diante de mim. Que a prosperidade monetária ela seja constante na minha vida. Que a minha palavra, o meu desejo seja real, através da sua força, do seu querer, da minha vontade e do poder do universo. Exu, nesse momento e nesta hora, eu concretizo, vibro a verdadeira e real força da prosperidade
nos meus caminhos. Que a partir de hoje eu seja a real e total representação dessa força equivalente e suficientemente forte para modificar, transformar a minha vida e os meus caminhos. Que assim seja, que assim se faça. Diferente do que as pessoas estão acostumadas, sempre pede, Exu, abre meus caminhos, Exu, me dá isso, me dá aquilo. Opa, quando você fala que você me dá isso, me dá aquilo, abra meus caminhos, você já está dizendo que seus caminhos estão fechados. Se você está falando, Exu, me dá isso, me dá aquilo, significa que você não tem. Mas por que juntar isso com o contexto religioso? Por que juntar isso com o contexto ligado a Exu? Se Exu é movimento, Exu é caminho, e ele traz toda essa movimentação, ao invés de pedir isso, por que você não conversa com o seu guardião e não fala, meu Senhor, eu vos agradeço pelos meus caminhos estarem abertos e que vós não permita que os caminhos se fechem diante da minha caminhada. Então existe uma troca muito grande e uma situação bem diferente em relação a isso. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai fazer muito sentido para a vida de muitas pessoas. E que essa oração, essa troca, porque oração nada mais é do que troca, né? É a troca da sua energia, seja com o seu guardião, com o seu sagrado, independente de onde seja. Mas é uma troca. Que você entenda as diferenças e principalmente as nuances relacionadas ao seu desejo, ao seu querer. Okay? Até o próximo vídeo. Saudações a todos. Abençoado seja.